A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de perto e de longe. Sejam muito bem-vindos a mais um FamaCast Rede Farol, sempre comentando às terças-feiras a nossa lição da Betel Dominical do próximo domingo, para poder estar abençoando a sua vida, você que é um aluno assíduo da nossa escola dominical, para poder estar abençoando a sua aula, você que é professor e está buscando expandir um pouco mais os conhecimentos, buscar mais comentários a respeito, e para você que tem uma fé curiosa, que quer aprender um pouco mais, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Pastor Matheus, e antes de estar apresentando aqui a lição de hoje e os nossos convidados, eu vou te dar aí 20 segundinhos. Tá ótimo, é tempo suficiente para você poder encaminhar esse vídeo para algum amigo, algum irmão, para você se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho, porque fazendo isso você nos abençoa. O YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é relevante e vai estar enviando ele para mais pessoas. E também para você comentar o seu nome, de onde você nos assiste, aí nos comentários, a gente quer te conhecer, certinho? Então, no dia de hoje, nós estaremos comentando a lição de número 8 da nossa Betel Dominical, Os Discípulos de Jesus Cristo. E o tema da nossa lição é Os Discípulos de Cristo e o Bom Ânimo, muito pertinente para os dias de hoje. E como sempre, muito bem acompanhado, hoje eu estou aqui com dois queridos amigos, servos do Senhor, já conhecido de quem nos acompanha há mais tempo, pastor Cleosmar Júnior, servo aqui na Defama, tem atuado aí em diversas frentes. Pastor Cleosmar é o nosso coringa aqui na Defama, né? Ele é a carta coringa, ele é realmente assim, um amigão, servo de todas as horas, sempre ombrando, sempre caminhando junto. E é uma alegria poder te receber aqui mais uma vez, pastor. Pastor Matheus, a paz do Senhor, pastor Jeová, uma alegria tê-lo conosco, os demais também, bem-vindos mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Com certeza hoje vai ser algo mais abençoador ainda. E assim vamos, de fé em fé. De fé em fé. Glória a Deus. E também pela primeira vez aqui conosco, um amigo também já querido, servo aqui, pastor, servo aqui na Defama Sede, que tem somado muito com o Ministério de Escola Bíblica Dominical para a Estância Fama, né, pastor Jeová? Que é a nossa casa nossa comunidade terapêutica para pessoas que têm dependência, alguma dependência química focada em homens. O pastor Jeová tem feito um trabalho excepcional lá, do qual a gente também, sempre que pode, a gente também se dispõe para estar servindo, para estar ajudando. E é uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco hoje, pastor Jeová. Pastor Matheus, a paz do Senhor, pastor Cleosmar, aos nossos irmãos telespectadores, que sempre estão aí assistindo esses podcasts. É um prazer muito grande pela primeira vez estar aqui, juntamente com os irmãos, para juntos a gente estar somando aqui, agregando no conhecimento dos nossos estudantes de escola bíblica, especialmente os professores que, às vezes, eles vasculham as redes sociais, a internet, procurando um conteúdo que venha ajudar eles no estudo, no desenvolvimento do estudo da escola bíblica. Então, essa é uma excelente oportunidade que a gente tem para estar aqui agregando com esses irmãos. E como o senhor falou, pastor Matheus, Deus me deu a satisfação, a honra de estar coordenando um trabalho de escola bíblica ali na Estância Fama, que na verdade não sou eu que faço sozinho, Eu apenas coordeno daqui, dou um direcionamento de alguns colegas professores, que inclusive o senhor já teve lá diversas vezes, o pastor Cleosmar já teve uma vez, e outros obreiros que nós temos aqui, abençoados nessa área de ensino, que somam conosco lá nesse trabalho, que é um trabalho que agrega muito, onde nós temos ali várias pessoas acolhidas que acabam sendo abençoadas por cada um de nós. Muito Amém. Obrigado pela oportunidade. Que bênção, a honra é nossa de recebê-lo aqui, pastor. Amados, então, como dito, hoje nós estaremos comentando a respeito da lição de número 8, e o texto de referência que o pastor Eliel de Araújo Alencar, nosso comentarista dessa revista, ele coloca aqui pra gente. Pastor, é por isso que eu gosto de conversar com quem entende, pastor Cleosmar. Pastor Jeová, ele pegou um errinho de digitação. Se você tem a revista aí em mãos e estiver acompanhando, você vai ver que está dito 2 Coríntios 7, 4,
mas na verdade se trata do capítulo 7, né? Um errinho de digitação às vezes acontece, né? Mas o texto de referência é a porção do texto que vai no capítulo 7 de 2 Coríntios, do verso 7 até o verso 9 e depois o verso 16. Diz assim: E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que, por nós, não padecestes dano em coisa alguma. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Meus amados, então, nós vamos falar sobre bom ânimo, né? E falar de bom ânimo para o cristão é falar de fé, né? De esperança. Agora, uma coisa que me sobrevém, eu acho que seria um bom ponto de partida para a gente começar, é que quando a gente olha para a vida, nós vemos que dias maus, mortes prematuras, doenças, circunstâncias difíceis, perrengue financeiro, essas coisas, isso pode acontecer ao crente? Ou se acontece com o crente é porque o crente está em pecado? Como que funciona isso? Essas coisas podem sobrevir na vida de um cristão genuíno? Pastor, nos dê a honra, por gentileza. Pastor Mateus, é interessante, né? Porque há uma doutrina por aí, um ensinamento, uma teologia que mostra que as pessoas, a partir do momento que conhecem a Deus, que aceitam a Cristo como Salvador, elas não podem mais passar por essas tribulações. Uhum. Mas, na verdade, é uma falta de conhecimento da própria palavra de Deus. Jesus Cristo aí no capítulo 16, no versículo 33, ele, já naqueles discurso de despedidas dos seus discípulos, ele orienta os discípulos dizendo, olha, no mundo tereis aflições. Então, essas aflições, elas estão sujeitas a todas as pessoas. Uhum. Agora, a nossa esperança está no próprio Cristo. Ele venceu as aflições e ele nos deu, na prática, a dica, a forma de como nós vamos vencer as nossas. Mas nós não estamos isentos das aflições. Nós temos aflições diretas, nós temos aflições que não são advindas, talvez, assim, de forma indireta, mas que, de certa forma, nos chocam e nos traz um sentimento de luta, de angústia, aquele sentimento pesaroso. Nós não estamos imunes a isso. Nós precisamos estar preparados na promessa, naquilo que Cristo deixou como promessa para a nossa vida, para servir como força, como ânimo, como combustível para, digamos, ativar esse ânimo e nós termos vitória na nossa caminhada. Amém. Importantíssimo, né, pastor Cleusmar? Eu creio assim que muitas vezes nos falta uma boa teologia do sofrimento. Muitas vezes nos falta serem ensinados como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, atravessa o sofrimento. Porque como o pastor Jeová disse, o próprio Cristo disse, nosso mestre disse, vocês vão ter aflições nesse mundo. Vocês não estão isentos. E de fato, né, os cristãos foram perseguidos desde o princípio, desde a igreja primitiva, né? Sofreram perseguições. A gente nunca nos foi vendido um evangelho cor-de-rosa, tutti-frutti, sabe? Um docinho, assim, que acabou. Agora é vitória em vitória. Não, né? O evangelho, ele é pé no chão. Ele nos prepara para a vida, mas ele nos dá também as ferramentas para a gente poder atravessar o dia mau, né? Exatamente. Isso eu acho fantástico. Com certeza. As duas chaves aqui nos vossos comentários, né? A primeira, a menção do verso 33 do capítulo 16 de João. Né? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Até parece um choque, né? Vai ter aflição e é para ter ânimo, que jeito, como? Uhum. E a questão contra-intuitivo, né? E a questão dessas ferramentas, quero citar aqui um exemplo pessoal, uma das filosofias que carrego junto à minha casa, minha esposa em especial,
que sempre que Deus nos permite passar por algumas adversidades, eu sempre digo para ele, meu bem, nós temos que orar muito para Deus, para que nós tenhamos o discernimento do que Deus está fazendo conosco e que irá fazer depois, passado esses momentos. As ferramentas. Eu fico muito preocupado se essa fase terminar, falei para ela, e eu não conseguir aproveitar nada. Existe uma frase, eu agora não sei se é do Martinho Lutero, de um reformado, que diz o seguinte: aprender nos dias complicados é mais importante do que se livrar deles ou sair deles. Então, essas aflições que esse mundo joga em cima de nós, né, como foi citado, finanças, inimizades, guerras, né, um mundo bem caótico, alguma coisa precisamos retirar daí, né, como escola, como... Eu digo que tem 2 tipos de experiências que Deus nos dá, a boa e a necessária. E as aflições vêm para justamente isso, né? Então, o crente não está isento disso. A prova disso é que se ele fosse isento, na pandemia mesmo não tinha morrido nenhum crente. Sim. Com a Covid-19. Como o próprio mundo confrontou a igreja. Sim. Vocês oram por cura, vocês oram por isso, e fala isso e aquilo, e agora tem um punhado de pastor morrendo, tem um punhado de crente e tal. Então, o próprio verso que aqui foi citado, né, nesse mundo tereis aflições, mas uma frase antes, Jesus disse que nele teríamos a paz. Né? Então, é em Cristo que temos a paz para enfrentar esses dias maus e complicados. E com certeza, creio que com isso nós conseguimos caminhar aí por mais 40 dias e 40 noites, com certeza, nessa fé em Cristo. Amém, que bênção. E muito interessante, algo que o pastor Cleosmar disse, é essa questão de que o cristão ele não pode desperdiçar o sofrimento dele. O sofrimento do cristão é a escola. Deus, quando ele vai tratar o seu povo, parece que é o método pedagógico de Deus para poder tratar o seu povo, normalmente é no sofrimento, é no deserto, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade e essa sabedoria de buscar extrair, né? Nem que seja para nos deixar mais contritos, para nos ensinar a orar mais, para nos ensinar a depender mais de Deus, a confiar mais, mas o cristão, né? Ele tem que entender que sofrimento é escola. Pastor Mateus, com relação a isso aí que o senhor está falando, eu sempre costumo dizer o seguinte: quando a gente ministra nossas aulas por aí, né, falar que na escola nós vamos para aprender a lição para depois fazermos as provas. Já Deus, a pedagogia dele é diferente. Ele coloca a gente na prova para a gente aprender a lição. Então, muitas vezes, o sofrimento para nós, essa aflição, ela tem uma finalidade pedagógica. Agora, nós precisamos, diante desse sofrimento, ter a capacidade de estarmos nos questionando: por que isso? Qual é a lição que eu vou tirar daqui? Por que eu estou passando por esse processo? O que eu tenho que aprender daqui? E muitas vezes nós não temos essa maturidade. É verdade. Né? Alguns partem para a murmuração, para criar alguma justificativa, como o caso de Jó. E a verdadeira lição, a verdadeira pedagogia que Deus quer passar, nós não conseguimos extrair. E isso nós não vamos desenvolver. Talvez seja a partir daí que surjam aí essas teologias, que nós não podemos ter sofrimento, que nós, como servos de Deus, não podemos passar por luta, não podemos ter dificuldade financeira, não podemos ter enfermidades, né? E surge dessas interpretações equivocadas, porque o sofrimento, ele tem uma finalidade pedagógica. Agora, eu preciso estar me questionando: Senhor, o que eu vou aprender aqui? Qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? Né? Como eu costumo dizer às vezes, o cristão, ele não dá bom dia a cavalo. Nós tiramos lições. Quando nós saímos, quando nós andamos, nós entramos em alguma dificuldade, em alguma aflição, nós entramos ou para aprender uma lição ou para ensinar uma lição, mas o certo é que nós precisamos tirar alguma coisa desse sofrimento. Certo. Não, maravilha, maravilha. Inclusive, o senhor citou Jó, e uma coisa que eu acho interessante é que
Muitas vezes nós queremos nos perguntar e perguntar para Deus, a gente quer entender o motivo do nosso sofrimento, por que nós estamos sofrendo. E a verdade é que muitas vezes Deus não nos revela o porquê nós estamos sofrendo. E a gente não precisa saber. A gente precisa aprender com o sofrimento. E Jó é um caso maravilhoso disso, porque a briga de Jó, o livro inteiro, é saber o porquê que ele estava sofrendo. Né? Os amigos dele você vê que a teologia da prosperidade ela é antiga. Os amigos dele eram adeptos da teologia da prosperidade. Jó, você está em pecado. Se esse tanto de coisa está acontecendo com você, é porque alguma coisa você tem, Jó, confessa. E Jó tinha o testemunho da consciência de que ele era reto, justo e se desviava do mal. E Deus o testemunhava também. Então ele faz orações duras, né? Senhor, se eu estivesse no seu tribunal, eu encheria minha boca de argumentos. E aí Deus aparece naquela tempestade e aí a gente pensa, agora ele vai descobrir o porquê que ele está sofrendo, né? E Deus começa a fazer um monte de pergunta filosófica, né? Jó, cinge teu lombo aí, vamos ter uma conversa agora de Deus para homem. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos na terra? Onde você estava quando eu coloquei o firmamento nos céus? Onde você estava quando eu estendi o limite do mar? O que você sabe, Jó? Como se estivesse perguntando. Aquele tanto de pergunta que só tem um tipo de resposta. Senhor, não sei. Deus estava ensinando para Jó. Jó, tem um monte de coisa que você não sabe. Você não precisa saber nenhum motivo do seu sofrimento. A única coisa que você precisa é confiar que eu sei. Confia que eu sei. Só isso que você precisa. E então Jó entende, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora vejo face a face. Então, muitas vezes, amados irmãos, isso é até algo que precisa ser ensinado. A gente vai querer entender o motivo do nosso sofrimento e não vamos, e Deus não vai revelar, e está tudo certo. Ele não deixa de ser Deus por conta disso. E nós não devemos deixar de confiar nele por conta disso também, né? Mas dando seguimento, a gente está falando muito de sofrimento, né? E o tema da aula é bom ânimo. Mas a grande questão realmente é ter bom ânimo durante o sofrimento, né? Porque ter bom ânimo na bonança é fácil. Todo né? mundo tem. Todo mundo tem. Né? Agora, a grande questão é realmente passar pela adversidade. Uma coisa que eu acho assim, que das coisas mais doloridas que um ser humano pode passar é a traição. Traição de um amigo, a traição de uma pessoa de confiança, às vezes uma figura de liderança, trai a nossa confiança, traição de cônjuge. É algo assim, é muito dolorido para o ser humano confiar em alguém e ter essa confiança traída. E parece ser meio antinatural quando a Bíblia começa a falar tantas vezes que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nessa questão do perdão, para o cristão até que não, mas lá fora é algo meio anti-intuitivo. Eu não vou perdoar uma pessoa que me ofendeu. Como que funciona essa questão? Quando a gente é magoado por alguém profundamente, assim, como que funciona essa questão? Como atravessar esses momentos também? Né? A gente vive hoje um dilema de que, segundo a lição, né, a proposta, que parte das aflições vem aí pela traição, né, que vai nos exigir o perdão, a liberação do perdão. Uma coisa é nós perdoarmos quem está de fora, outra coisa é nós perdoarmos quem está do lado de dentro. Né? Uhum. Uma coisa é sofrer traições de quem está de fora, e outra coisa é sofrer traições de quem está debaixo do mesmo telhado. Né? E isso estou falando uma linguagem eclesiástica, dentro da igreja. Uhum. Há alguém que diz que, segundo algumas pesquisas, o número de pessoas que estão fora da igreja, que já foram membros, participaram de ceia, foram batizados e estão fora da igreja hoje, supera, no Brasil, o número de pessoas que estão em comunhão nas igrejas. E quando nós olhamos para esse contexto, essa realidade, e olhamos para o que vivemos nos dias de hoje, precisamos ser respaldados por este ânimo que vem do próprio Deus. Tem um livro que eu vou indicar aqui que chama Feridos em Nome de Deus. Cada capítulo é um testemunho de alguém que estava tão envolvido na obra, na igreja, no caso aqui dos discípulos, né, como a lição é a nossa referência, mas que sofreram traições, enganos e perseguições dentro de um lugar que não deveria ter. E, consequentemente, o resultado foi o afastamento, o abandono da fé. Então,
é mais do que nunca que quando nós olhamos para a geração nossa de hoje, há uma dificuldade de preparar esses novos discípulos com ânimo para dar continuidade na história da igreja até a volta de Cristo. Por quê? Porque isso já não é algo mais escondido dos nossos olhares. Hoje, todos os dias, a gente comentou aqui agora há pouco, todos os dias você vai na internet e você vê ali algumas questões que acontecem, a nossa realidade, nossa volta mostra isso. E a nossa tendência é, eu não quero sofrer com isso. Eu sou filho de pastor, dizia para meu pai era mais pequeno, eu falei, pai, eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer, mas eu sei o que eu não quero ser quando eu crescer, que é ser pastor. Então a gente começa a perceber essas situações e afasta, não, eu vou servir a Deus, eu não vou abandonar a fé. Todavia, não vou mergulhar de cabeça também não, porque se eu mergulhar, se eu me entregar, estarei sujeito a isso. Então, como é que se faz para viver isso? Primeiramente, acredito que nossa vida tem que estar alinhada em plena comunhão com Deus. Com certeza. Martinho Lutero disse que há 3 caminhos para ficar bem próximo de Deus: Bíblia, oração e dor. É um tripé infalível. Então, Deus trabalha de muitas formas. Vou aqui, não se escandalize, mas Deus também trabalha dentro das traições. Concordo. Não que Ele promove, mas que Ele faz, Ele usa como parte de um processo de forma individual para cada um dos seus. Como o próprio exemplo de José. Perfeitamente. Né? É um exemplo onde ele foi traído pelos irmãos dele, foi uma espécie de traição. Mas ele, no final da história, reconhece, olha, não foi vocês que me venderam. Deus me enviou adiante de vós para preservação da nossa vida. Olha que lindo isso. Diante dessa questão aí, pastor Mateus, quando o senhor traz a questão do perdão, isso aborda José, que é também citado aqui pelo nosso autor da nossa revista, né? É importante a gente analisar como Paulo ele foi muito feliz quando ele escreveu lá aos Efésios, no capítulo 6, quando ele disse assim, olha, porque não temos que lutar contra a carne nem contra sangue. Essa fala de Paulo aqui, ela está trazendo a gente para apontando para a gente um caminho para a gente sair dessas aflições, por exemplo, trazidas por levante de pessoas, por ataque à ofensa, por traições que podem ocorrer, às vezes dentro do lar, pode ocorrer dentro da igreja, como mencionou aqui o pastor Cleusmar. Então, Paulo, a gente precisa ter essa interpretação, que foi o que José teve, não é? Os seus irmãos se levantaram contra ele, e é aí aonde está a grande dor e a grande aflição, porque geralmente a gente tem uma expectativa seguinte, quando alguém se levanta contra a gente que é fora da família, como bem citou aqui o pastor Cleusmar, parece que o sofrimento ele é menos, mas quando é alguém tão próximo, aí a tendência é machucar muito, né? Porque, às vezes, até eu já vi pessoas sofrendo perseguição de pessoas que não são servas de Deus, e diz, não, mas essa pessoa ela é uma pessoa que não tem Deus na vida, é uma pessoa endemoniada, então deixa para lá. Mas quando é um irmão, uma pessoa próxima, aí geralmente o baque é muito grande. E isso tem sido uma arma de Satanás contra a fé. E isso é uma das coisas, entre as muitas coisas que provocam uma aflição na vida das pessoas, dos crentes, dos servos de Deus, talvez essa seja uma das que mais impacta. Aí a importância do perdão. A importância da palavra de Paulo. Porque se nós não soubermos fazer essa leitura, que por atrás de pessoas que nos atacam, que nos ofendem, que levanta falso testemunho, que mente contra a gente, que nos trai, existe um espírito maligno que está atuando. Sim. E aí eu preciso interpretar isso e não pessoalizar isso. É a pessoa, não, é um espírito por trás, há uma intenção maligna, Satanás está trabalhando. Aí Paulo nos orienta, nós não lutamos nem contra carne, nem contra sangue. Então, quando nós temos essa percepção, nós conseguimos identificar o ataque, que é do inimigo. Evidentemente que o inimigo ele precisa de um corpo, ele vai usar aquele que vai dar lugar para o ataque. Mas o ataque não é pessoal, apesar de parecer pessoal.
Sim. O ataque, ele é uma das hostes do inimigo que está por trás. E aí o perdão é importante. Nós estamos com muitas pessoas dentro da igreja sofrendo de depressão. Sim. E nós sabemos que dentro dessas doenças psicossomáticas, feridas, né? Os ferimentos que tem trazido pela depressão, se nós formos investigar, a maioria deles é por falta de perdão, Sim, exato. por ofensas, por abuso, por pessoas. Mas quando nós começamos a conversar com essas pessoas que elas estão feridas, nós vamos entender e nós vamos perceber que eles não tiveram percepção do que estava por trás. E por isso estão sofrendo, angustiadas, presas no passado, porque não conseguem perdoar. Então, dentro desse contexto aqui das aflições, nós precisamos ter essa compreensão. O perdão é importante, inclusive, para livrar a gente dessa aflição e olhar para Cristo. Porque Cristo, ele perdoou. Exato. Ele perdoou aqueles que ele perseguiu, aqueles que estavam atrás dele o tempo todo buscando o seu fim. Ele perdoou todos, né? Ele perdoou enquanto sofria. Exatamente. Ainda na exatamente, cruz, né? na Olha que cruz. coisa linda. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olha que coisa. E uma coisa que eu acho muito, assim, muito paradigmático em Cristo, e ele segue sendo nosso exemplo maior para tudo, inclusive para o perdão, é que ele foi traído por um dos seus melhores amigos, que era Pedro. Quiçá o melhor, né? Estava sempre com eles ali na rodinha. E no círculo íntimo mesmo, ele foi traído por Pedro. Ele avisou que Pedro trairia. Pedro trai. E eu acho muito emblemática aquela conversa que os dois têm, caminhando nas areias ali do mar da Galileia, que, paradoxalmente também, foi o mesmo lugar que ele havia chamado Pedro uma vez, quando ele estava no mesmo mar, né, que ele estava pescando. E ali, Jesus pergunta para Pedro, né, Pedro, tu me amas? Pedro, já sem as máscaras já tinham caído, né? Senhor, eu te amo. Aí diz que tem uma jogadinha no grego que a gente não pega na tradução, mas é como se Pedro estivesse respondendo assim, Senhor, eu te amo, não como eu queria, mas do jeito que eu dou conta. Como se Pedro tivesse entendido assim, Senhor, eu queria ter entregado a vida por você, mas quando chegou a hora, eu me acovardei. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu queria te amar mais, mas eu entendi que eu não consigo, eu consigo te amar como eu consigo. O que Cristo faz quando ele fala, apacenta as minhas ovelhas? Cristo está confiando a Pedro aquilo pelo qual ele tinha acabado de entregar a sua vida. Como se fosse o seu tesouro mais precioso nas mãos de um traidor. Olha só que coisa. Não é? Que exemplo de perdão. Que é a prova de perdão. É a prova do perdão. O perdão, ele gera ele abre um campo que, por minha conta em risco, ela é mais grandiosa do que o primeiro encontro, né? Porque Concordo. eu acredito que o recomeço, ele tem um poder extraordinário, se não for igual, um pouco maior que o começo. Porque o recomeçar é você remoer tudo que você fez de lá para cá, o que você passou, o que você sofreu, o que você acertou, o que você errou. E o cálculo humano deixa quieto, segue a sua vida, parte para outro rumo. Isso aqui não dá certo. Mas o Espírito de Deus que está em nós nos anima, nos dá um bálsamo de ânimo e a gente recomeça tudo de novo, esperando que pode acontecer as mesmas coisas, as mesmas questões. O mundo não entende isso, mas para quem há o temor de Deus, compreende. Nesse exemplo de Pedro é uma grande história, porque para esse episódio acontecer, Pedro estava pescando. Jesus repetiu todo o trajeto de novo, a mesma praia e a mesma pegada, o mesmo cenário. Sim. Eles no barco pescando, depois da traição, depois de tudo, tá lá pescando. Jesus aparece e alguém disse, aquele lá é Jesus. Quando Pedro escuta isso, a Bíblia não diz que ele andou sobre as águas nesse episódio. Ele não voou, ele não bateu as asas de anjo, mas ele chegou na praia antes dos barcos. O que eu entendo? Pulou na água. Pulou na água. Isso é nada. A história diz, a história bíblica paralela ao narrado, A tradição cristã, né? traz a ideia de que foi entre 80 a 100 metros de distância da praia. E esse caba nadou. Mais que o Michael Phelps. Chegou lá bufando, cansado, sal da água no seu corpo,
ofegante, porque talvez, certamente, ele poderia compreender que uma segunda oportunidade poderia acontecer. Ou talvez não na questão ministerial, mas o que prevaleceu era o amor, era o perdão que Jesus teria. Porque a separação dele com Jesus foi dolorosa. Porque a Bíblia diz que quando ele foi acompanhar Jesus de longe na sua prisão, Jesus estava lá sendo julgado de forma errada, injusta. Não vou fazer nenhuma comparação para não criar problemas. Sucesso. Estava lá Jesus sendo julgado de forma injusta e Pedro de longe no pátio. A Bíblia diz que por um momento os dois trocaram olhares. Jesus, a parte ofendida, e o ofensor. E a Bíblia diz que só na troca de olhares, Pedro, essa expressão, Pedro chorou amargamente. Então, por que Pedro pulou na água para ir na praia nesse episódio? Porque o último encontro com Jesus foi devastador para ele, não para Cristo, foi para ele. Eu imagino esses dias que ele passou sem ver, né, com Cristo, Nossa. Cristo morto. A dor que ele deve ter sentido, porque ele caiu, mas ele amava Com certeza, o mestre. com né? certeza. Então, realmente. Amados, então, quando a gente olha para tudo isso, a gente se pergunta o que é de fato, então, ter bom ânimo para atravessar essas coisas. O que significa esse bom ânimo? Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, isso quer dizer que a gente vai estar sempre alegre, sorridente, feliz? O que quer dizer esse tem de bom ânimo? Acredito que, primeiro, é equilíbrio. Nós falamos de muitas questões sobrenaturais da parte de Deus, esquecemos de outros pontos também muito importantes. Porque Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio, ou moderação em alguma versão. Equilíbrio, sensatez, compreender o que está acontecendo. Você não vai conseguir mudar a história, você não é o super-homem, mas você entende o que está acontecendo. E isso é libertador. Eu creio que existe um termo que eu falo por minha conta e risco, que é a ignorância do não saber. Porque não quer saber. Porque quando você parte para esse princípio, a viagem que poderia durar 3 semanas, dura 40 anos. Então, por isso que eu sempre falo, repito aqui lá atrás, eu sempre digo para minha esposa, juntos, precisamos compreender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Ele quer de nós. Porque isso é mais importante do que o dia de sair desse cenário. Então, esse ânimo vem na confiança de Deus. Continuando o versículo, tereis aflições, mas tente bom ânimo, vírgula, porque eu venci o mundo. E amarrando com João 15, que ele é a videira verdadeira, e se nós estivermos conectados com ele, então o ânimo vem dele, não vem de nós. Maravilha. Eu entendo com relação a isso, o pastor Mateus e o pastor Cleusmar, o seguinte. Eu tenho observado, tenho ensinado, ontem, inclusive, nós refletimos sobre isso no nosso ID. As promessas de Deus, elas são a motivação para nós vencermos as dificuldades, inclusive as aflições. É o ânimo. E eu li uma história uma vez que os autores de filme, de Hollywood, dessas plataformas que produzem filme aí, quando eles vão produzir um filme, eles primeiro escrevem o final do filme. Eles escrevem todas as cenas do final e aí depois eles vão para o roteiro anterior para escrever tudo que vai acontecer no filme para que chegue no final. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei imaginando assim, Deus, ele trabalha, esses autores, certamente, eles tiveram essa percepção de Deus, porque Deus trabalha dessa forma. Deus, ele fala conosco, ele mostra para nós o final, a bênção. E essa bênção, ela é uma das motivações para nós vencermos e nós termos bom ânimo. Porque essa questão do ânimo, ela vai trabalhar muito na nossa questão psíquica, no nosso intelecto, né? Então, isso é a motivação. Às vezes nós temos uma promessa de Deus, como, por exemplo, a promessa de Cristo da nossa salvação. Então, a luta ela é grande, a perseguição ela é grande, há toda aquela tribulação.
Mas eu não devo focar aqui nessa tribulação, eu foco na promessa que eu tenho. Exato. E a Bíblia mostra isso, por exemplo, o caso de José, que é citado pelo nosso autor. José, aquele sonho que ele tinha, aquilo era o final da história. Agora, quantos lugares ele passou que ele poderia ter desistido? Mas por que ele não desistiu? Porque ele sabia o final. Deus tinha mostrado o final para ele. E aquilo foi a motivação dele. Amém. Então, muitas vezes, conosco, nós temos uma promessa de Deus, mas tudo aqui, nesse presente momento, está falando o contrário. Mas nós não estamos olhando por aqui agora, nós estamos olhando no alvo, que Deus já mostrou para nós. Amém. E isso serve de ânimo para que nós, então, vençamos e alcançamos o alvejado, e o alvo almejado, inclusive a nossa salvação, a nossa esperança, né? Que em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Não, maravilhoso. Eu me lembro de Paulo dizendo que se a nossa esperança é apenas para as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Né? Nossa esperança está na vida vindoura. Amados, então, caminhando para fechar aqui, né, o nosso programa, eu me lembrei, enquanto o senhor falava, quando a gente fala de bom ânimo e tal, eu me lembrei que o pastor americano, o John Piper, ele tem um conceito que ele trabalha muito interessante. Ele escreveu uma série de devocionais nesse conceito, que é o hedonismo cristão. Hedonismo é a busca por prazer. Né? A gente costuma combater isso. Só que ele fala que o cristão ele é um hedonista por essência. A gente está buscando prazer o tempo todo. Por quê? Aí ele faz toda uma construção teológica, mas ele finaliza com o exemplo do casamento. Por exemplo, quando um marido diz assim para sua esposa, hoje eu quero sair com você, quero te levar para sair, nós vamos passar um tempo juntos, só nós. Por quê? Porque eu gosto de estar com você. Fora de contexto, essa fala, vou fazer isso porque eu gosto, porque eu tenho prazer nisso, pode ser egoísta. Mas nenhuma esposa diria que o marido está sendo egoísta por dizer que ele gosta, que ele quer sair com ela, porque ele gosta de passar tempo com ela. Pelo contrário, ela se sente honrada. Né? Então, eu me deleito, eu satisfaço o meu prazer enquanto eu honro o outro. Ele diz que com Deus, o cristão e Deus é da mesma forma. A gente... uma frase que ele usa, né, é que Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos alegres e satisfeitos nele. Então, quanto mais alegres e satisfeitos em Deus, mais glorificado ele é em nós, porque é a mesma didática do exemplo do casamento. Eu quero passar tempo com Deus, eu quero obedecer a Deus, eu quero cumprir as vontades de Deus, por quê? Porque eu gosto de estar com Ele. Eu fico feliz, o meu prazer é honrar Ele, e Ele é honrado quando eu fico feliz. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, eu acredito que isso também é um incentivo para que nós tenhamos bom ânimo, né? Exatamente. Para passar por toda e qualquer circunstância, porque nós temos um Deus que é maravilhoso e nós o glorificamos quando nós passamos a adversidade de cabeça erguida, com bom ânimo. A circunstância não está boa não, Deus, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu te conheço. A fé que nasce da emoção, ela morre na provação. Mas a fé que nasce da convicção, emoção é importante também, porque nós somos emoção. Exatamente. Mas nós temos que calcar a nossa fé também na convicção, porque quando o dia mal chegar e a emoção acabar, o que vai sustentar a nossa fé é aquilo que a gente sabe Com certeza. sobre Deus. Com né? certeza. Exatamente. Meu amado irmão, meu querido, né, ouvinte e assistente, eu fico muito feliz que você tenha nos acompanhado até aqui. Nós finalizamos aqui os nossos comentários sobre a lição de número 8, os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Que você possa ter sido abençoado, que a sua aula possa ter sido enriquecida, que a sua fé possa ter sido fortalecida com esse episódio de hoje, como a minha foi. E antes de sair, aquele pedido básico que a gente não pode deixar de pedir, se inscreve no canal, meu filho, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. A gente deixou de dizer alguma coisa, você quer entender outra coisa, você quer nos incentivar a continuar, conversa com a gente quer te conhecer. E, meu muito obrigado, fiquem com a paz do Senhor e até a próxima semana, onde nós estaremos comentando a lição de número 9, os discípulos de Cristo e o processo de santificação. Até lá, tchau, tchau, fiquem com Deus.